Olá pessoal, estamos de volta aqui para gravar o 6º episódio do LamiCast. Dessa vez bem especial. Afinal de contas não se trata só de um médico cardiologista, mas é meu médico cardiologista. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Thales Barbosa, médico cardiologista da clínica Unicardio. Inicialmente, eu gostaria de lembrar vocês, fazer um pedido na verdade, né? Segue a gente lá no nosso canal no YouTube, segue a gente no Spotify, ativa o sininho para toda vez que a gente lançar conteúdo, vocês poderem acompanhar. Tem muita coisa bacana sendo construída e a gente vai continuar fazendo esse trabalho. Afinal de contas, nós acreditamos que com o LamiCast a gente pode entregar muita informação sobre saúde e medicina laboratorial, sabe, Dr. Thales? Para a sociedade do nosso Cariri. Então, Dr. Thales, prazer imenso te receber aqui, certo? Como eu disse, né? Primeiro, porque é um médico cardiologista, mas é meu médico cardiologista, né? Então não teria como ser diferente. A minha satisfação, a minha gratidão em te receber para essa conversa aqui hoje. Maravilha, meu amigo. A gente fica muito feliz também, você e sua família, a família Lamic, a gente está sempre muito próximo e há bastante tempo. Então, para mim é uma honra estar em casa aqui também. Legal. Bom, eu queria iniciar, ou melhor, antes de iniciar essa conversa, eu vou só te entregar uma lembrança, certo? Do nosso parceiro Arroval, está sempre presente aqui, ele sempre manda uma lembrancinha para os nossos convidados. Então, deixa eu só pegar aqui, ó. Depois você olha, tá bom? Muito obrigado. Arroval é um parceiraço, muito obrigado. Né? Parceiraço, parceiro nosso também, com certeza. Show de bola. Se gente, quiser colocar boníssimo aí do lado, depois a Sara pega, obrigado. Tá bom? Bom, Thales, existem várias formas da gente começar essa conversa, né? E eu acho que ela poderia começar com prevenção. Mas eu vou deixar a prevenção para um segundo momento, para a gente fechar mais com chave de ouro. E aí eu queria iniciar, então, essa conversa falando de uma pequena rotina laboratorial, mas que eu acho que está muito presente no dia a dia de vocês. Nem sempre dentro de um laboratório clínico como o nosso, certo? Que não trabalha diretamente com hospitais. Talvez eu esteja falando de uma rotina mais de hospital, porque eu estou falando daquele paciente que tem uma patologia cardíaca, né? Mas nós sabemos que exames como mioglobina, CKMB, troponina, por exemplo, são exames que estão na rotina do diagnóstico, certo? De um infarto agudo do miocárdio. Assim como também um NT-proBNP está ali presente na rotina do paciente que vai fechar um diagnóstico ou no acompanhamento de... Até você fala sobre isso também, se serve para outras patologias, né? Mas, no caso do NT-proBNP, para o paciente que tem insuficiência cardíaca, ok? Então, eu queria começar aí, certo? Escutando um pouco da sua pessoa sobre a presença desses exames na rotina, né, da prática do médico cardiologista. Veja, para o diagnóstico de infarto, nós temos que ter 2 de 3 situações. Uma dor torácica, dor no tórax típica, tipo em queimação, tipo em opressão, a irradiação típica. Então, quando a gente aborda o paciente com dor no peito, com a suspeita de infarto, a gente tem que investigar a característica clínica dessa dor. Considerando que a característica da dor é tipo de infarto, a gente passa para o segundo passo, que é a realização de um eletrocardiograma, para o eletro me dizer se há realmente infarto ou não. E a terceira pergunta é sobre, a terceira questão é sobre as enzimas cardíacas. Nós temos as enzimas que elas vão nos ajudar dependendo do tempo de dor que o paciente está. Então, um paciente que chega com 6 horas de dor, a gente tem uma visão para essas enzimas. Um paciente que já chegou com 3, 4 dias de dor, então já temos outro tipo de visão. A troponina é a que dura mais no sangue da gente. Né? Até 14 dias. Até 14 dias. Tem a troponina I e a T. Ela pode durar até 14 dias. E você veja, poxa, tem alguém infartando há 14 dias e não procura o médico? Às vezes acontece. Às vezes acontece, né? Isso parece absurdo nos dias de hoje, mas isso às vezes acontece. Paciente que mora muito no interior, não tem acesso à ambulância, a médico, localidades que não tem hospital. Então, muitas vezes, ele fica dias aguardando um transporte para vir para uma cidade maior, onde tem o maior recurso. E quando a gente faz atendimento de emergência, a gente, às vezes, vê paciente com 4 dias em curso de infarto. E aí já não tem muito sentido pedir mioglobina. Perfeito. Nesse momento. Aí a gente já pede uma troponina. E ela também não é tão... assim, a troponina com certeza é mais sensível e mais específica, né? Em relação à mioglobina?
A troponina é a mais específica de todas. Certo. E ela demora um pouco mais. Mas hoje nós já temos a troponina ultrassensível, que ela é positiva em 2 horas já. 2 horas. 2 horas de dor. Quando eu formei há 25 anos atrás, a troponina, a gente nem tinha na rotina de pedir se o paciente chegava no hospital com menos de 3 horas de dor, porque ela vinha normal. Então a gente só incluía no rol da solicitação na segunda rodada de enzimas. Por quê? Até para diminuição de custo do sistema único de saúde, dos convênios, a gente já só colocava com 3 horas de dor. Porque o paciente chegou com 20 minutos de dor no hospital, não adianta dosar a troponina comum, Sim. porque ela vai dar normal. Então você dosa a CK massa ou MB. Perfeito. Tá? A mioglobina são marcadores menos específicos, mas mais sensíveis. Ou seja, elevam com muitas coisas. Por muitas causas se elevam. E se elevam rápido. Bem rápido. 2 horas já se positivam. Já a troponina ela é o contrário. Ela é mais específica. E agora, com a troponina ultrassensível, ela é mais específica ainda. Sim. Mas não é 100% específica para infarto. E ela positiva em 2 horas. Que antes era no mínimo 3. E a utilização dela que a gente vê também que não se trata de uma dosagem pontual, né? É importante seriar, e esse seriado é 2 vezes, 3 vezes. Como é que funciona isso na rotina? Nós temos que seriar. Na suspeita de infarto, tem que seriar. Por quê? Imagina um paciente com patologia chamada insuficiência cardíaca. Ele tem uma troponina elevada cronicamente. Então, se ele teve uma dor no peito, por uma dor de refluxo, uma dor gástrica, e chegou lá, olha, eu sou cardíaco, tenho insuficiência cardíaca e tive uma dor no peito. Dosa uma vez a troponina, ela pode estar positiva. Por quê? Porque o paciente com insuficiência cardíaca grave, ela pode estar positiva. Então, a enzima só serve se ela curvar. O que é curvar? É uma coleta de enzimas seriadas na admissão do hospital, com 2 ou 3 horas e com 6 horas. Nessas dosagens, 3 séries, ela tem que fazer uma curva num gráfico, ou seja, de ascensão. Ou seja, de crescimento. De crescimento. Se ela mantiver estável, isso não denota infarto. E assim, tem utilização de algoritmos também, né? Porque não necessariamente o fato só dela crescer implica nisso. Ou sim, tá subindo, é infarto. Tipo assim. Então, eu tenho que ter 2 dessas 3 perguntas. Dor típica, eletrocaracterístico e enzimas positivas. Se eu tiver 2 desses 3, aí eu tenho um diagnóstico presuntivo de infarto. Certo. E aí tu falou de insuficiência cardíaca. E o NT-proBNP? Porque ele está mais voltado para essa patologia, né? Isso. Então, ele agrega na rotina junto com a troponina ou ele tem utilização em um momento, certo? Em condições diferentes? Não, no cenário de infarto agudo do miocárdio, ele não tem colocação. Agora, o paciente que tem falta de ar, Sim. O paciente que tem insuficiência cardíaca, então ele tem um BNP alterado. Se ele chegou com falta de ar, será que essa dispneia, essa falta de ar dele, é uma exacerbação da insuficiência cardíaca ou é uma embolia pulmonar? Ou é uma outra patologia que pode cursar com falta de ar também? Então, o BNP é muito útil nesse momento. Como, por exemplo, no caso da embolia, ele não subiria? Não. Não sobe, né? Não. Um paciente sem insuficiência cardíaca que chegou com falta de ar, por exemplo, súbita, o BNP, o ProBNP ou só o BNP, ele é muito útil para o diagnóstico diferencial de dispneia. Perfeito. Bom, como eu te disse, né, a gente estava conversando aqui antes, naturalmente se a gente fosse falar de enzimas aqui, a conversa seria bem longa, né? Mas foi uma forma bacana que eu achei da gente iniciar essa conversa, até porque, de novo, né, falar de patologias cardíacas mesmo. Mas a gente vê que no dia a dia também se trabalha muito a rotina do paciente que já tem o hábito de procurar o cardiologista, certo? Que já está se cuidando, certo? Fazendo controle glicêmico, fazendo controle de colesterol, certo? Do trio, ou seja, dos lipídios, mas com o propósito de levar uma vida mais saudável. Como eu disse, né? Você é meu cardiologista e você já me acompanha ali no início dos meus 30 anos. Eu não vou falar, sabe, o resto para ninguém saber a minha idade, sabe? Mas, ou seja, já tem uma história aí de acompanhamento. E nunca foi o foco em identificar uma doença cardíaca, né? Sempre foi a prevenção. E aí eu queria que tu falasse um pouco, assim, da importância desse olhar mais generalista na rotina laboratorial, né? Porque eu falei aqui perfil glicêmico, eu falei controle lipídico, mas a gente sabe que entra nisso aí o controle da função renal, o controle da função hepática, vitaminas. E aí, certo?
essa condução mais generalista no controle laboratorial, isso está mais associado a uma rotina de prevenção ou ele naturalmente também está muito presente na rotina do paciente que já é cardíaco? As duas coisas. As duas coisas. E pegando esse gancho, prevenção é tudo, né? A medicina preventiva, ela é muito mais barata, porque onera menos os cofres públicos, onera menos o sistema de saúde privado e, principalmente, evita doenças, posterga as doenças. Então, a gente usa muito a bioquímica, a gente usa muito a rotina laboratorial para tentar prevenir essas complicações. Então, como você tem um paciente com uma doença cardíaca, a gente sabe que esse paciente, se não for bem cuidado, ele vai levar a uma disfunção dos rins. Sim. Se esse paciente com uma patologia cardíaca, ele pode ter outros problemas circulatórios, ele pode ter AVC. Então, as complicações que podem advir por ele ter uma doença cardíaca em outros órgãos-alvo são grandes, são gigantes. Então, a gente tem que pedir alguns exames laboratoriais para monitorizar esses órgãos satélites. O coração é um órgão central, está no meio do corpo, ele bombeia sangue para todo o corpo. Ele alimenta todos os órgãos. Ele tem a capacidade, ele tem a obrigação de ter capacidade de suprir todos os órgãos de oxigênio e glicose. Se eu não tenho uma capacidade de bombeamento adequada do coração, meu rim vai sofrer. Então, o rim vai ter que se adaptar a um baixo suprimento de oxigênio e glicose. O cérebro do mesmo jeito, a pele do mesmo jeito. Então, todos os órgãos vão sofrer em decorrência dessa insuficiência cardíaca. Então, eu como o clínico cardiologista, a gente precisa estar monitorizando todos esses órgãos, porque são órgãos, inevitavelmente, são órgãos-alvos do coração. E deixa eu te fazer uma pergunta, Thales. Você falando aí, me veio na cabeça o seguinte pensamento. Essa rotina laboratorial mais generalista, certo? Ela tá para ser o paciente de uma maneira geral ou mais específica? Você fala sobre isso. Com qual frequência? Olha, a depender da gravidade do caso, a gente pode ter dosagens mensais, dosagem trimestral, semestral ou até anual. Paciente que não tem nenhuma comorbidade, história familiar negativa, é uma pessoa que pratica um bom estilo de vida. Essa pessoa não precisa estar fazendo nenhum exame, nem cardiológico, com frequência. Essa pessoa se cuida, ela se alimenta bem, ela mantém um peso corporal bem bom. Não só, isso é um alerta, não só a manutenção do peso corporal, mas a composição do peso corporal. Só fugindo um pouquinho da história, sim. Imagina duas pessoas com 80 quilos, com a mesma altura. Uma, massa muscular pura. Outra, muito tecido adiposo. Eles têm o mesmo peso, a mesma altura. Têm o mesmo IMC, mas não têm a mesma saúde. O paciente com menos massa muscular e mais tecido adiposo, ele é um paciente mais inflamado. Então, o peso é um indicador barato e fácil, só subir na balança. Agora, ele não é real. Ele não é tão específico. Existem composições corporal diferentes. Então, voltando ao raciocínio, se você tem um paciente com um bom peso, uma boa composição corporal, uma boa distribuição de gordura ao longo do corpo, ele pratica atividade física, se alimenta com alimentos que construam algo em você, não tem uma genética negativa, ruim para a doença cardíaca, esse paciente não precisa estar fazendo eco, eletro, exame de sangue com muita frequência, não. A gente pode esticar 2, 4 anos para ele, dependendo da idade que ele tenha. Mas vale o contrário, aquele paciente que já chega para a gente com múltiplas comorbidades, com diabetes de longo prazo, dislipidemia, já com infarto prévio, AVC prévio, esse paciente precisa ser monitorizado com muito mais frequência. O paciente tem fibrilação atrial, eu preciso dosar o INR dele quinzenalmente. Então, a solicitação de exame laboratorial para a gente é uma rotina diária, porque a gente depende disso para poder exercer a prática clínica. E ficou muito claro, exatamente, que depende muito do momento e da interpretação clínica que vocês colocam no Sim, paciente. Né? Tu falou aí, certo, entre outras coisas, do controle lipídico, né? E aí eu te pergunto, eu vou até me citar como exemplo. Olha, um paciente que não tem histórico familiar de doença cardíaca, paciente, você também não é cardíaco, praticante de exercício físico, certo? Boa massa muscular, se alimenta bem. Mas
por características genéticas, por exemplo, costuma ter o colesterol acima daquilo que seria ideal, né? Segundo as diretrizes. Esse paciente, como eu, né? Vou até falar em números aqui para a gente ficar mais confortável. O Léo sempre está ali com colesterol acima dos 200, né? E naturalmente ele não consegue ter uma melhora muito grande no HDL, e o LDL dele está sempre ali na casa dos 110, 120, 130. Eu sou o tipo de paciente que ele apenas requer um acompanhamento de frequência anual. O acompanhamento ele pode ser maior, ele deve ser menor, ou muitas vezes eu já me coloco aí naquele perfil de paciente que precisa, certo, de uma terapia medicamentosa. Veja, um paciente que teoricamente faz tudo correto. Tudo correto. O único dado que a gente tem é um colesterol acima da meta. E qual é a meta, não é? A meta é assim: quanto mais grave for, quanto mais alto for o risco cardiovascular seu, menor tem que ser meu LDL. Perfeito. Então, você não entra no alto risco. Você não entra no alto risco. Existe muito alto risco, risco intermediário, baixo risco. Você baixa o risco. Então, o seu LDL, ele pode ficar em 130, 120, 110, por ali. Idealmente 110. Sim. Cada vez mais as metas estão mais agressivas para o LDL, né? Percebo então, isso. Mas já indo ao contrário, um paciente que o pai morreu aos 50, ele aos 50 anos botou um stent, tem um alvo de LDL de 70 abaixo. Dependendo da diretriz, pode ser abaixo de 70 ou abaixo de 50. Sim. É uma diretriz muito agressiva. A gente tem que botar esse LDL dele abaixo de 50. Porque ele tem um histórico, ele é roteado em muito alto risco. Então, é necessário realmente baixar o quanto antes. Aí tem várias teorias de algumas pessoas que dizem que isso pode levar a Alzheimer, porque o cérebro precisa de gordura. São questionamentos feitos por muitos colegas, muitos estudos, mas até agora a gente não tem nenhuma evidência que um LDL abaixo de 50 aumente a chance de Alzheimer. Pode ser que os estudos mais à frente mostrem isso. Algumas pessoas levantam essa teoria, essa possibilidade. Mas o que a diretriz recomenda é paciente de muito alto risco, baixe de 50 abaixo. E na tua fala, só para complementar, assim, a gente está citando o LDL, certo? Obrigatoriamente eu tenho que trabalhar para melhorar o HDL ou necessariamente, tipo eu não consigo ter uma resposta muito significativa, até mesmo nas suplementações que eu faço, certo? Para compensar com um HDL bom, né? Isso tem relevância ou não, né? Olha, naturalmente, se a gente fizer o controle do LDL ali, certo? Da forma que você tem o seu perfil de HDL, seu controle de colesterol, tá bacana, tá ideal. E se isso muda com o tempo, né? Porque daqui a pouco a gente vai entrar um pouco na cardiologia do esporte. Mas pensando em longevidade, do ponto de vista cardiológico, né? Eu preciso ter essa preocupação também, ou se eu me mantiver ali, eu estou envelhecendo e meu LDL se mantém ali, como tu falou, na casa dos 110. Isso não é de forma alguma preocupante, independente da idade. Veja, tem aquela fórmula que a gente conversou antes de entrar no ar. Pega a tua idade, multiplica pelo teu LDL, tem que estar abaixo de 5.000. Sim. Tá? Então, lógico, todo ano a gente aumenta a idade. Então, todo ano tem que diminuir o LDL para a conta bater. Não é? Tem que estar de 5.000 abaixo. Então, a gente tem que estar sempre baixando o LDL. A medicina, ela muda muito. E graças a Deus. Muita gente diz, antigamente o ovo era ruim, hoje o ovo é bom. Antigamente o médico dizia isso, o médico agora diz isso. Que bom que a gente aprende. Sim. A medicina, se a medicina não mudar, ela é burra, porque ela não aprendeu, ela não evoluiu. Então, a gente evolui todo dia. A gente vê todo dia, tem dezenas de estudos sendo publicados aí, mostrando coisas interessantes para a gente. Então, veja, há um pouco tempo atrás dizia, aumenta o teu HDL que você vai estar protegido. E a gente acreditou nisso. Mas hoje não é bem assim. Uhum. Hoje é assim. Seu HDL é alto, você não está protegido, não. Mas se seu HDL for baixo, você está em zona de risco. Então, subir HDL não te confere uma proteção tão grande de risco cardiovascular. Mas deixar ele baixo é ruim. Então, o foco maior é LDL. Vamos baixar LDL. De acordo com a estratificação do teu risco cardiovascular. Teu médico, ele tem tabelas, ele tem scores que eles vão rotear você em um risco. Vão te colocar com baixo, intermediário, alto risco e muito alto risco. De acordo com essa rotina, com essa escala,
você ter um LDL alvo. Então, essa é a meta. Necessariamente, você sabe, LDL mais HDL igual ao colesterol total, quase assim, né? Tem outras partículas também que somam nessa conta, mas as duas mais principais são sim. Perfeito. E hoje a gente tem visto que, eu vejo que a coisa está tendendo assim, colesterol não HDL é uma cota e o HDL é outra. Mas hoje ainda todas as metas estão pautadas no LDL. Mas eu entendo que em breve vão ter os novos pontos de corte, esse é um entendimento meu, como colesterol não HDL, que envolve o LDL e as outras partículas. Eu vou fazer um comentário aqui que eu acho que acaba sendo válido. Você falou exatamente aí, colesterol não HDL, né? Isso hoje, se você solicita um lipidograma na rotina laboratorial do LAMIC, você tem exatamente colesterol, as frações mais comuns, que é o HDL, o LDL, o VLDL, o TRI e também tem o colesterol não HDL, que é exatamente para ajudar nesse estudo aí do risco cardiovascular, né? Isso. Mas é engraçado, sabe, Thales? Se a gente for fazer um apanhado de maneira geral, o que a gente costuma ver ainda é solicitação de colesterol, certo? O HDL, LDL e TRI, entendeu? Eu não sei, certo? Como você disse, a ciência da medicina também vai evoluindo e esse conhecimento vai passando para cada vez mais para outros profissionais, né? E a tendência é que a gente veja, e aí é o que eu espero, esse exame cada vez mais presente, certo? Essa fração que está ali, é possível fazer isso, né, através dos cálculos. Bom, eu acho que a gente estava num ponto aqui super interessante, né? Até porque eu me enquadro aí, para mim vai ser sempre a oportunidade quando a gente tem um momento como esse e dá para conversar sobre tudo isso. Mas eu vejo que hoje tu tem uma atuação muito voltada também para a cardiologia do esporte, né? O que, obviamente, fantástico, né? Porque não é só o fato de praticar esporte não, né? Mas é entender também como essa combinação de esportes elas vão te beneficiar, certo? Ela vai te trazer mais qualidade de vida hoje, a longo prazo, certo? E, às vezes, até compreender, certo, o que o teu organismo naturalmente ele suporta, né? Eu me lembro de forma recente, não deve ter um mês que a gente estava conversando e como eu voltei a intensificar meus treinos, né, aeróbicos de bicicleta, né, faço a bike e aí já seguindo aquelas troquinhas de informações que a gente tem ali sempre médico-paciente, né? Que vocês lá da Unicardio fazem muito bem. Faz exercício aeróbico, faz exercício de hipertrofia, certo? A combinação disso aqui tem um ganho muito grande para a tua saúde, né? Você vai falar sobre isso. E aí eu te perguntei recente, Thales, olha meus resultados aí, certo? Acho que é o exame de esteira, né? Certo? E aí, em que zona, certo, de batimento eu posso estar de forma confortável? Porque eu já vi você dizer, vai até aquilo, acima daqui eu não quero que você treine, entendeu? Mas é preciso também que você treine nessa zona aqui, certo? Então, como é a tua área de atuação, e eu acho que é algo muito rico para quem costuma assistir o LAMICast, certo? A gente tem muito ouvinte, sabe, Thales, que é praticante de exercício físico. Então, eu vou te deixar super à vontade aí para falar sobre essa área, porque com certeza tem muita informação relevante aí para passar para quem nos assiste ou nos escuta, né? E óbvio, eu acredito que também faz parte dessa rotina, sabe, Thales? Eu acho que caberia tranquilamente aqui um nutricionista também. Um educador físico nessa conversa, sabe? Depois a gente tem que pensar nisso. Talvez bota os 4 aqui para a gente conversar, né? Porque, geralmente, esse paciente está sendo suplementado também, né? Ele tem um aporte proteico, muitas vezes para ganho de massa, mas às vezes até para não perder, né? A depender da idade que ele tiver ali, ele já está pensando, certo, em não perder massa muscular, né? Então, tem o aporte também de vitaminas, né? Do ômega, certo? Da creatina, entendeu? Então, se você quiser dar um apanhado aí, certo? Sobre todo esse tema aí, que é a cardiologia do esporte, a gente fica satisfeito demais. Tranquilo. A ideia da cardiologia do esporte, ela surgiu porque, desde criança, eu sempre fiz muito esporte. Eu nadei na ABB por 10 anos. Quando eu fiz faculdade, eu nadei também. Quando eu fiz faculdade, eu entrei muito em trilha de mountain bike, fazia 10, 12 horas de mountain bike. Então, minha vida foi de muito esporte. Depois cheguei aqui formado, eu sempre me dediquei muito a esporte. Esporte faz parte da minha vida.
E aí, depois de 20 anos de formado, mais ou menos quando eu fiz uns 19, 20 anos de formado, eu pensei, poxa, eu posso agregar a minha profissão, cardiologia, com o meu hobby, que é exercício. E aí comecei a me dedicar muito ao estudo da cardiologia do esporte. Então, eu acho uma área fantástica, por ser praticante de esporte, né? Mas temos muito o que conversar. E aí, se a gente for falar, nós temos aí, vamos falar de suplementação do esporte. Aí tem um mundo de coisas que a gente pode conversar. Vamos falar das zonas de treinamento, outro mundo que a gente pode falar. A medicina do esporte, a cardiologia do esporte, ela pode te ajudar na tua performance. Por exemplo, você faz o seu treinamento, tem um personal, e ele vai criar teu treino. Ele vai montar teu treino. Ele precisa saber quais são ele vai estabelecer as zonas de treinamento. E as zonas de treinamento, elas dependem diretamente da frequência cardíaca sua. Por exemplo, você passou 15 dias viajando de férias ou 15 dias gripado, parou de treinar. Voltou para treinar. Você não vai treinar numa zona mais alta, porque você desadaptou o seu corpo. Para a gente criar uma adaptação do nosso sistema cardiovascular, da engrenagem cardíaca, pulmonar, circulatória, osteoarticular, demora 3 meses. Para você perder essa engrenagem, são 3 semanas. Então, é uma coisa bem desproporcional. Mas também quem tem preparo, no instante recupera. É bem rápido de recuperar. Então, se você volta de uma gripe ou volta de uma viagem, o teu treinador vai te colocar em zona 1, zona 2, uma zona de recuperação, de uma zona de regeneração, uma zona de readaptação. Se você está se preparando para uma maratona ou meia maratona, ele vai escolher a zona correta. Nós temos hoje 5 zonas mais ou menos. Às vezes criam-se 6 zonas de treinamento. Na verdade, só existem 3 zonas. Cientificamente falando, metabolicamente falando, são 3 zonas. Porém, a gente acaba dividindo em 5 ou 6 para ficar mais fácil o planejamento do treino do atleta. Então, se você está pensando em fazer uma maratona ou meia maratona, eu tenho que colocar em tais zonas de treinamento, baseado na frequência cardíaca. Não, meu esporte é de explosão, é um taekwondo, é uma luta de explosão, é uma luta de 2 minutos, ou então é uma corrida de 400 metros, uma corrida de 100 metros, são corridas de explosão. Então, para cada tipo de exercício que você faz, você precisa de um treinamento específico. E quem vai te dar esse treinamento específico? O teste cardiopulmonar. Quando você faz o teste cardiopulmonar, que é aquele teste que você caminha na esteira com a máscara no rosto, toda análise do teu metabolismo está sendo feita, a leitura, pelos gases inspirados e expirados. De acordo com esses dados metabólicos, eu traço um gráfico, e nesse gráfico eu cruzo com o gráfico da frequência cardíaca, porque durante todo o teste, você está com os eletrodos no peito. Então, eu tenho a frequência cardíaca ponto a ponto, respiração a respiração. Então, eu sei que naquela zona 1, eu olho a frequência, é X. Zona 2, outra frequência. E eu mapeio tuas zonas de treinamento e passo para você, olha, tuas zonas são essas. Então, mostra para o teu personal e ele vai montar teu treino de acordo com o teu interesse. Eu quero treinar para fazer uma competição de 0 a 100 metros. Eu quero ser um Usain Bolt da vida. Eu sou velocista, ele tem um tipo de treino baseado naquilo ali. Eu quero fazer meia maratona de São Paulo, vai outro tipo de treino. Então, isso ajuda muito o atleta a melhorar a performance dele. Eu sou um atleta, mas sou muito amador, estou com sobrepeso, eu quero queimar gordura. Eu ia fazer essa pergunta, né? Porque eu me lembro de conversando contigo, desculpa te interromper, Tranquilo. mas só para acrescentar, né? Eu fiz exatamente essa pergunta, assim, Thales, qual é a zona ideal aqui que eu devo treinar para perder gordura, mas não perder massa magra? Isso. Existem zonas zonas de baixa intensidade queimam mais gordura. Então, zona 1, 2 e 3 queimam mais gordura. Zona de alta intensidade queima mais carboidrato. Então eu vou queimar gordura, eu quero queimar gordura. Mas para queimar gordura, você precisa de um treino mais longo. E para queimar o carboidrato, você não consegue treinar em zona 4, 5 por muito tempo. Você não segura muito tempo. São tiros curtos. Então, o teu corpo não é treinar só em zonas baixas para queimar mais gordura. É fazer uma combinação de zonas de treinamento para que você possa queimar como um todo.
Você não aguenta muito tempo só em carboidrato. Porque é uma respiração celular que é muito fugaz. Ela te dá muita energia para dar aquela carreira muito grande. Por exemplo, um exemplo simples. Você estava andando na rua, descontraído, viu um cachorro valente solto. Vem aquela descarga de adrenalina e você dá aquele gás, aquela carreira que você pula um muro que você nem pensava em pular. Uhum. Por quê? Porque você usou toda a energia de carboidrato no teu sangue, no teu fígado, no teu músculo, mas ela é fugaz. Se você precisar correr de um cachorro por mais de 2 minutos, já era, ele vai te morder. Então, a gente tem que treinar nosso corpo para usar o carboidrato, treino alto, que chama de HIIT, né? Um treino intervalado alto, e também tem que treinar numa zona mais baixa para criar uma flexibilidade metabólica. O que é isso? É ensinar teu corpo quando precisar queimar gordura, quando precisar queimar carboidrato. Que são as principais fontes. Por quê? Porque eu não quero queimar proteína. Perfeito. Proteína é ouro. Proteína é uma coisa caríssima que você armazena dentro de você, que são seus músculos. Se você for fazer exercício e não se alimentar bem, corretamente, o que é que o corpo vai fazer? É mais fácil ele queimar músculo do que queimar gordura. Porque para destruir uma molécula de gordura é difícil para ele. Então, a gente tem que ensinar nosso corpo a queimar gordura. E como é que queima gordura? Treinos mais longos, de baixa intensidade, com zonas mais baixas, porém com volume de treino maior, para você criar essa flexibilidade metabólica, ensinar teu corpo a queimar gordura, buscar gordura. Senão, ele busca músculo. Ele vai comer o que é mais vital, é músculo. E essa associação, eu já vi você também conversando comigo sobre isso. Essa associação hoje, é claro assim que isso nos traz mais longevidade? Bom, tem uma frase que eu gosto muito de repetir, você já deve ter visto eu falar, e não é minha essa frase, eu repito de um colega: quer viver mais? Treine aeróbico. Quer viver melhor? Treine musculação. Perfeito. Você precisa de músculo para quando você estiver na terceira idade, você poder ir no banheiro, sentar no vaso sanitário baixo e conseguir se levantar sozinho. Para não estar pedindo os outros, só vem aqui, terminei, vem aqui me levantar. Você tem que treinar musculação, ou eu falo musculação, mas pode ser qualquer exercício resistivo. Pode ser calistenia, qualquer exercício de força. Vamos fazer treino resistivo. Não vamos falar em musculação para não... Senão tem várias pessoas que só valoriza a musculação. Acho que só funciona a musculação, não, né? Exatamente. É qualquer treino de força. Vamos falar de força, que são treinos resistivos. Eu preciso que você treine músculo, porque se você tem músculo nas pernas, está intimamente relacionado com a taxa de Alzheimer. Um exemplo simples. Se você não tem força para andar bem, os teus netos te chamam: vamos passear, vovô? É longe, não vou não. Porque eu vou atrapalhar meu neto, eu vou dar trabalho a meus filhos, eu vou precisar de alguém me segurando para não cair. Aí o que é que o idoso faz, o idoso frágil? Ele diz: eu não vou ficar. E começa a se autolimitar, progressivamente, à medida que a idade avança. E à medida que a idade avança, ele vai se limitando, e cada vez que ele se limita, ele perde mais massa muscular. Ele passa a não interagir com muitas pessoas, passa a ficar isolado, porque os filhos e os netos vão sair. Vão viajar em família, vão passear numa pizzaria de noite, vão passear num parque. E o idoso não vai. Ele se isola. E ele confia no cérebro. Isso é um motivo de trazer um pouco mais de Alzheimer. Se você tem força na perna, você acompanha seus filhos e netos. Então, existem outros mecanismos também, que não adianta falar todos aqui, mas o músculo, quando você estimula o músculo, e por que perna? Porque a perna é o maior agrupamento muscular. Quando você estimula o músculo, ele libera umas miocinas, umas moléculas, que caem na corrente sanguínea, vão lá no hipocampo do cérebro da gente e estimula algumas substâncias, a memória sua. Então, melhora o Alzheimer. Então, tenha treino de força para as pernas. É fundamental. Para te dar autonomia, para você poder sair com o seu neto, para você poder dirigir seu carro. Eu tenho um paciente que vem de Campos Sales, 92 anos, ele vem dirigindo uma pampinha dele, ele tem um comérciozinho pequeno lá, é um risco, mas é fantástico. Ele vem dirigindo a pampinha dele, ele me manda uma mensagem na véspera: doutor, arrume tudo que eu chego cedo. 7 em ponto, o Lamic está lá para colher o sangue dele, ele colhe o sangue antes de se consultar comigo, entra na minha sala, eu consulto ele, faço o eco. Ele disse: eu chego já, vai no comércio, faz a feirinha para o mercantilzinho dele, a bodeguinha dele. Quando é meio-dia ele volta, ele já quer o laboratório pronto.
Celeridade, valor do Lamic. Edilene lá faz o diferencial, porque eu digo, esse é aquele que tem que estar pronto meu dia. E conta comigo nessas histórias sempre, viu? Eu sei disso. E isso é uma história real. Ele volta meio-dia, o eco está pronto, o exame de sangue está pronto, ele faz a revisão dele e ele volta. Por quê? Porque a esposa dele de 72 anos é acamada. Ela é idosa, ele não. Ele tem 90, mas ele é totalmente rígido. Uhum. Ele é um velhinho duro, trabalhou na roça a vida inteira. Você pega no braço dele, é maçudo. Ele tem massa muscular. Uhum. E os filhos moram em São Paulo, então mora só o casal de idoso. Então, veja, a idade não diz nada. O que diz é como você chegou lá. Perfeito. A esposa, infelizmente, ficou em casa só cozinhando, fazendo crochê. E isso não dá saúde. Hoje, ela, infelizmente, ela é acamada. E ele passou a vida inteira na roça, na enxada. Que é um belo do exercício. E ele ainda hoje está firme e forte. Eu vou pegar o caso dele, certo? Como você disse, assim, cabe tranquilamente uma conversa bem ampla aqui. Mas, nesse caso do paciente, certo, de idade mais elevada, que naturalmente vai perder massa muscular, entendeu? Eu não sei se é o caso dele, assim. Ele é um paciente que é suplementado, ou seja, ele tem que fazer uso de um suplemento de proteína, ele tem que fazer uso da creatina, certo? Esses suplementos da rotina cardiológica estão presentes na rotina de um paciente como esse? É hoje como uma condição singular, assim, tem que estar, entendeu? Ou não? Às vezes só a dieta, ela é responsável por esse aporte, entendeu? Ou hoje a suplementação ela realmente faz parte da rotina do cardiologista no caso de um paciente idoso? Como é que funciona? Eu vou te responder essa pergunta já já. Deixa eu só dizer, só mais um detalhe que faltou da fala anterior. Eu falei bastante de músculo aqui, né? Sim. Então ele vai te dar independência. Mas tem o VO2. Perfeito. O VO2 hoje, para quem não entende, o VO2 hoje ele é a capacidade do teu organismo em extrair oxigênio do ar. Quanto mais eu respiro aqui, e quanto mais oxigênio eu consigo tirar dele e botar para dentro do meu corpo. Então, quanto o VO2 hoje está associado a uma palavra que você usou logo no começo, longevidade. Quanto maior o VO2, maior a longevidade. Quais são as 3 principais causas de morte em todo mundo? Infarto, derrame e câncer. O paciente com maior VO2, ele tem menor incidência de câncer, de qualquer câncer. Não, quer dizer que quem tem o VO2 não tem câncer? Não, ele tem câncer, mas tem menor incidência. O obeso, ele tem mais incidência de câncer do que o não obeso. O paciente com maior VO2, ele tem menor chance de câncer. E se ele vem com menos agressividade. Isso é 100%? Não, medicina não é 100%. Isso é estatístico, na maioria das vezes. Então, o infarto e o derrame e o AVC, né, eles podem ser postergados. Muitos, se ia vir aos 70, vem aos 80. Ah, mas fulano fazia e teve um infarto aos 70. Tudo bem, se ele não fizesse exercício, não tivesse um bom VO2, tinha vindo com 55. Eu vou te interromper também para acrescentar aqui nessa tua fala sobre VO2. Nessa otimização do VO2 ou no controle de uma faixa ideal, certo? É por isso que está presente na tua rotina a bioquímica do ferro? Ou não se enquadra para isso? Porque assim, você falou de aporte de oxigênio, né? Uhum. Então, obviamente, o ferro ele é fundamental nesse processo, né? Para que a gente tenha uma hemoglobina boa, certo? Naturalmente que a gente tenha um ferro circulante bom, entendeu? Ferritina. E aí, faz parte ali a gente monitorar isso aí também com exames como esse para acrescentar alguma coisa na discussão clínica ou não? Faz parte, mas veja, o VO2 não depende do ferro. Sim. Agora, esse oxigênio que eu vou entregar à panturrilha, ele precisa do ferro. Isso. Então, não adianta ter um VO2 com anemia ferropriva. Isso. Foi esse entendimento que eu fui buscar. Porque aí você não vai ter benefício. Ah, o cara conseguiu um VO2 fantástico ali, um VO2... A gente fala em porcentagem do predito, né? Conseguiu 150% do predito, ou seja, 50% acima da média da idade dele. Mas ele não está bem. Porque ele está botando oxigênio para dentro, mas não está sendo distribuído para o corpo. Existe uma engrenagem, que quem descreveu isso a primeira vez, na década de 70, foi um alemão chamado Wassermann. Ele bota, são 3 engrenagens. A engrenagem principal é uma catraca, digamos assim. O coração, a segunda o pulmão e a terceira a circulação. Sim. Que na circulação está o sangue e necessariamente o ferro, né? A hemoglobina.
as três têm que andar sincrônica, engajada, as três catracas rodando sincronicamente. Não adianta eu ter um pulmão com um VO2 gigantesco, de 60, ter uma bomba cardíaca ruim, que eu não vou bombear o sangue com oxigênio, porque a bomba cardíaca está ruim. Nem adianta eu ter uma circulação ruim, com anemia, por exemplo, porque eu não entrego na periferia o que eu estou pegando aqui no pulmão. Então, essa engrenagem de Wassermann, desse alemão, ele postou isso aí na época e até hoje toda aula começa com isso aí, com essa engrenagem. Então, o ferro é fundamental. O paciente com anemia, ele não tem sentido ter um VO2 grande se não está entregando nada para canto nenhum. Perfeito. Então, dá até falsos resultados no teste cardiopulmonar, se o paciente vai com anemia. Perfeito. Não funciona. E aí, volta para aquele ponto da suplementação. Então, o VO2, ele é longevidade, ele é saúde, ele diminui as taxas de mortalidade de todo mundo. Indo para a suplementação, depende muito do objetivo daquela pessoa, daquele paciente. Bater cota de proteína hoje, com alimentação, é quase impossível. Quase impossível, né? A cota de proteína hoje, para a gente, vai de 0,8 a 2 gramas e pouco por quilo. Depende do objetivo. Eu quero ser fisiculturista. Então, eu uso as doses máximas. Até tem gente que usa 3 gramas, eu não uso. Mas tem teorias que falam em 3 gramas de proteína por quilo de peso dia. Pegando um homem de 70 quilos, pegando a média de 2 gramas por quilo, 2 vezes 70, 140 gramas. Então, ele tem que bater uma cota de 140 gramas por dia. Não é fácil. Bater uma cota de 140 gramas de proteína por dia, com alimentação, é muito difícil. Você olha, um ovo tem 6 gramas. Você vai comer 4 ovos por dia, já é muito, né? Aguentar comer 4 ovos por dia, por uma vida inteira, você acaba abusando. 2 ovos você aguenta comer bem. Um bom bife de carne ou de frango, de peito de frango, um bife aí de 150 gramas, 180 gramas, vai me dar aí 50 gramas, 45 gramas de proteína só. Então, assim, imagine que eu estou dizendo que é o que mais tem proteína, que é carne e ovo. Então, se você for bater proteína no dia, com carne e ovo, você tem que comer 350 gramas de carne todo dia, 4 ovos por dia e meio litro de leite. Não é fácil bater tudo isso, né? Até porque se você for somar arroz, feijão, quase não tem proteína, é muito pouco. Pão não tem proteína, quase nada. Mas tem 3, 4 gramas num pão. Mas é pouquinho. Nós estamos falando de 140 gramas. Então, a suplementação com proteína, que é o whey protein, ela se faz necessária. Então, depende do seu objetivo. Se seu objetivo, naquela fase da tua vida, que você está treinando bastante, 6, 7 treinos por semana, seja aeróbico, misturado com resistivo e tudo, você tem que botar aí pelo menos 2 gramas por quilo dia. Então, você tem que suplementar com proteína. A creatina é um suplemento que ele é universal. Ele deve ser prescrito para todo paciente, desde que não tenha contraindicação. Tem estudo mostrando na mulher menopausada, tem estudo mostrando na memória, na imunidade, na massa muscular, no ganho de massa muscular. Então, sim, a creatina, ela deve ser prescrita, até uns colegas falam, os professores falam, deveria vir nos botijão de água mineral, já. Toma tua água ali, já vem com uma concentração de creatina do dia. De tão necessário, tão importante que a creatina é para a nossa vida. Tinha que estar na rotina de todo mundo ali, 3 a 5 gramas de creatina por dia, é bem suficiente. E são raríssimas as pessoas que teriam contraindicação para isso. Mas e usar por muito tempo? O resto da vida. Isso tem que ser tomado por resto da vida. Não tem nenhuma... Tirando as contraindicações, não tem por que tirar, né? Não tem por que tirar. Eu parei de treinar. Toma. Por quê? Porque melhora a memória. Mulher, menopausa. Então, existe até estudo mostrando na insuficiência coronariana que melhora o tempo de marcha, o tempo de caminhada do paciente com insuficiência coronariana. Então, tem mais de 17 mil estudos validados para uso de creatina no corpo, no humano. Então, isso é fantástico. Então, creatina é um suplemento que eu sempre passo. Salvo algumas raras contraindicações, que é uma lesão renal mais grave e tudo. Fora disso, quase não tem nenhuma contraindicação. O whey protein também tem as contraindicações, então muita gente acha, suplemento, eu vou tomar por conta própria. Não. Suplemento tem que ser prescrito por um profissional que tenha habilidade com isso. Um bom nutricionista, um médico voltado para isso aí. Por mais que eu estou dizendo aqui, que são relativamente muito seguros e quase sem contraindicações, mas a dose, a hora, a forma de tomar,
E as possíveis complicações tem que ser atentado por um profissional, nutricionista ou médico. Sim. Tá? E o ômega? O ômega é muito bom para a regeneração muscular, para diminuir a inflamação. Tem muitos estudos que validam o uso do ômega. Para prevenção cardiovascular, existem vários estudos que dizem que tem um grande efeito, outros questionam o efeito para um efeito cardioprotetor. Ainda nós carecemos de um estudo mais robusto que prove realmente que ele tem um efeito cardioprotetor muito importante. Mas para o atleta, para o esporte, ele é muito bom. É muito indicado. Para concluir essa conversa super rica, eu te pergunto, estou fazendo suplementação, devo fazer controle laboratorial para monitorar isso aí? Claro, o ômega, por exemplo, eu acho que não se aplica. Mas um aporte proteico grande, eu devo estar acompanhando a ureia desse paciente? Certo? Até onde ela seria um risco? E, claro, a creatina não tem efeito sobre a função renal. Mas como ela é metabolizada e transformada em creatinina, né, eu também deveria estar monitorando para naturalmente não estar mascarando certo... Eu vou chamar, para não chamar de insuficiência, mas um problema renal, né? Uma diminuição da taxa de filtração glomerular, certo? Por aí vai. Criou-se um mito muito grande, até poucos anos atrás, que creatina dava doença dos rins. Que isso... Acabou-se, né? Isso já não existe. Nunca existiu, na verdade. Isso. Mas foi justamente por isso. A molécula de creatinina é muito parecida... A molécula de creatina é muito parecida com a creatinina que a gente dosa no sangue. Quando você usa a creatina, e como você falou, ela é metabolizada, ela cai na corrente sanguínea na forma de creatinina. Isso. Para a gente poder eliminar. Quando você vai lá no laboratório, ele colhe a creatinina... Que lá no LAMIC. Lá no LAMIC. Que colhe o teu sangue e que... E é um exame que a gente faz de rotina para 100% dos pacientes, a creatina, independente se ele faz esporte ou não, ou se ele faz uso de creatina ou não, é um exame que eu peço que ele é o exame 100%. mais difundido para avaliação de função renal, né? Isso, é o melhor que existe. A gente dosa em 100% dos pacientes da gente. É impossível você ir num clínico hoje e ter mais de 40 anos e ele não pedir a dosagem de creatina. Então, ela pode vir falseada. E aí começou a criar esse mito que dava insuficiência renal. E nós temos uma opção. Isso. Existe um exame, que é a cistatina C, Perfeito. que você pode dosar no sangue, e aí ela não sofre o efeito dessa metabolização que acontece com a creatinina. E nem sofre o efeito do aumento ou perda da massa muscular. Então, ele é bem mais fidedigno à função renal. Exatamente. Né? E, infelizmente, não é tão difundido o uso, né? A gente sabe que tem uma questão até financeira sobre esse aspecto, né? É um exame que tem um custo maior do que, por exemplo, um exame como a creatinina. Isso. Mas é muito válido essa sua colocação para que a gente entenda que existem, sim, alternativas, certo? Eu não tenho como monitorar a função renal de um paciente, certo? Porque eu estou achando que está sendo mascarada. De novo, não altera a função renal, mas está sendo mascarada porque eu estou usando creatina, certo? E naturalmente está sendo metabolizado e estou produzindo mais creatinina que estou dosando. Então, tem uma alternativa, posso usar a cistatina C nesse paciente. Nós temos duas alternativas. Uma é essa aí, dosa a cistatina C. Qual o problema? É um exame mais caro, as operadoras de saúde não cobrem, isso aí teria que ser arcado pelo paciente, mas seria a melhor opção, porque é muito mais fidedigno, como você mesmo falou. E a opção que a gente acaba fazendo, nem todo laboratório faz, eu fui atrás, quando eu comecei a estudar essa parte de esporte, vocês dosam no LAMIC lá, na série que tem junto a gente lá na Unicardio, mas às vezes o paciente não pode, não quer pagar, o convênio não libera. Quando acontece isso, o que é que eu faço? Para a creatina, 3 dias já é suficiente, e dosa a creatinina. Perfeito. De novo. Perfeito. É uma alternativa mais barata e a operadora de saúde cobre. Perfeito. E aí você vê naturalmente que aí você deixa de mascarar, né, o resultado ali momentaneamente, vê que a taxa é normal, depois retoma o uso da creatina tranquilamente, porque ela não tem interferência. E sempre que vem alto, você vai saber que não representa doença. E só para completar, e essa ureia, assim, a gente tem que monitorar até um limite. Você acabou de falar, tem gente que vai usar 3 gramas de proteína por quilo peso, certo? E aí é inevitável, essa pessoa vai subir a ureia, né? E a ureia, em níveis muito altos, ela também tem efeito tóxico sobre o organismo, certo? Então, esse monitoramento, creio eu, que também é importante em algum momento fazer algum tipo de intervenção, né? A gente se baseia sempre mais na creatinina. Perfeito. Quase todas as nossas intervenções farmacológicas, não farmacológicas, em relação à disfunção renal, é baseado mais na creatinina.
do que na ureia. Perfeito. Apesar da ureia que dá os sintomas ureicos. Sim, mas a gente se baseia mais porque ela é mais fidedigna. É tanto que na fórmula de cálculo que você coloca lá no laboratório, nos teus exames laboratoriais, do Clínice ali, você pode observar que não entra a ureia. Não entra. Só entra creatinina, peso e idade. A própria taxa de filtração glomerular estimada, que é muito utilizada hoje em dia, né? Falando. Que a gente fica sempre fazendo um controle, por exemplo, que ela esteja sempre acima de 90 ali. Isso. De fato, não entra a ureia. Não entra. Né? A gente trabalha a creatina exatamente porque ela é o exame mais específico, certo, para a função renal. Veja, a ureia ela é muito sensível e pouco específica. Se você, pronto, eu fiz a corrida do Sesc domingo, aí eu vou lá e colho o sangue na segunda, a ureia pode estar alta. E não é insuficiência renal. Mas por que ela está alta? Porque teve uma degradação muscular muito grande. Quebrou muita molécula proteica, né? Exatamente. Se eu fiz um treino de musculação muito intenso hoje, e amanhã eu vou dosar a ureia do meu sangue, possivelmente ela está alta. Se eu me expus a um calor, uma vez eu atendi um senhor, um homem, eu morava no Rio nessa época, fazia cardiologia ainda, e eu atendi um estivador, um cara que trabalhava no container no porão de navios, carregando navio cargueiro que chegava no porto do Rio. Rio, 40 graus, novembro, dezembro, calor que supera o nosso, dentro de um porão de navio de ferro, extremamente quente, um homem muito grande, com massa muscular muito grande, um homem forte, descarregando aí centenas de quilos de produto, ele desmaiou. Bom, para resumir a história, ele estava com a ureia de quase 200, mas ele estava desidratado, com muita lesão muscular, pelo calor e pela força que ele estava fazendo. Hidratamos, para ele não perder o rim, e depois recuperou normalmente. E a creatina veio normal, na primeira dosagem. Então, por isso que a gente acaba não usando muito a ureia para esses fins. A gente olha para ela, mas não utiliza-se dela para tomar as intervenções do ponto de vista aí de suplementação, de indicar diálise. Por isso, não. Perfeito. Thales, acho que caberia tranquilo, né? Aqui, horas de conversa, né? Por exemplo, quando a gente chegou aqui na Cardiologia do Esporte, claramente tem conteúdo demais aí. Certo? Há muitos mais podcasts. Isso. Como comentamos, né? Dá para fazer um episódio aqui, certo? Cardiologista, laboratório de análises clínicas, educador físico, nutricionista, tem muito para entregar, né? E outros profissionais da área de saúde também caberiam nessa conversa. Então, assim, eu queria te agradecer, tá bom? Obrigado pela oportunidade de ter vindo aqui, conversar com a gente no LamiCast, que é o nosso canal lá no YouTube, certo? Laboratório Lamic Oficial, para acompanhar esse conteúdo todo, que foi muito bacana. Então, eu te agradeço demais pela participação, tá bom? Pessoal, foi um prazer imenso gravar com o Thales, médico cardiologista lá da nossa clínica Unicardio, tá bom? Só te agradecer e pedir a você que acompanhe a gente novamente, lá no YouTube ou no Spotify, né, no nosso LamiCast. A gente vai estar sempre criando conteúdos como esse daqui que vocês acabaram de assistir. Muito bacana, riquíssimo em conteúdo, tá bom? E até a próxima. Já tem episódio novo para vocês. Obrigado, hein, Thales? Um abraço, meu irmão. Muito obrigado pelo convite.